Lição 14, 24 a 31 de dezembro de 2022. A família que Deus escolheu para o seu filho. Texto-chave. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Davi. Introdução. Estamos em uma época especial do ano. Como temos 14 sábados neste trimestre, vamos relembrar o nascimento de Jesus. A história do Natal, registrada tanto em Mateus quanto em Lucas, inclui a genealogia de Jesus. Normalmente, quando a história do Natal é partilhada, no entanto, esse pedaço da história é completamente ignorado. Sem dúvida, os escritores bíblicos não desejavam que o leitor pulasse os e gerou. Os detalhes por detrás são essenciais para compreender a história completa da encarnação. Registrar a ascendência de Jesus ressalta o fato de que ele era realmente o tão aguardado Messias, o filho de Davi. Nos 17 versos diferentes do Novo Testamento, em que Jesus foi mencionado como sendo o filho de Davi, essa expressão foi usada principalmente para refletir ao seu título messiânico, como o Antigo Testamento profetizou a respeito dele. Há muitos pontos relevantes nessa lição a respeito de Jesus: seu nascimento, sua vida, o cumprimento das profecias e sua morte como nossa única fonte de salvação. É uma introdução para o estudo do próximo ciclo da lição, em que retomaremos ao início da história e entenderemos por que a vinda de Jesus como ser humano se tornou necessária. Estudando e aplicando a história, Deus havia prometido a Davi que seu trono seria estabelecido para sempre. Leia em sua Bíblia o texto de 2 Samuel 7, 14 a 16. Nesta semana em que se comemora o Natal, estamos estudando o cumprimento de parte dessa profecia. Jesus nasceu como descendente do rei Davi. Localize e leia também os textos de Mateus 1, 1 a 6, 16 e Lucas 3, 23 a 31 e 38. Depois, faça as atividades sugeridas. Você vai perceber que o assunto da genealogia pode se tornar muito interessante. Subir em sua Bíblia todos os nomes dos quais você já ouviu falar. Circule todas as pessoas que têm histórias que são familiares. Quais são os personagens cuja história você conhece muito bem? Tanto Mateus 1 quanto Lucas 3 contêm genealogias de Jesus. Leia cada uma e observe como as duas listas são diferentes. Por exemplo, quando as genealogias chegam em Davi, elas se dividem com os filhos de Davi. Natã, que é o lado de Maria, e Salomão, que é o lado de José. Por que você acha que elas são diferentes? Leia o texto-chave da lição desta semana, que se encontra em Lucas 3, 23 e 31. Lucas mencionou que Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando começou seu ministério. O que importava aqui não era a idade exata de Jesus, e sim que ele havia atingido a idade madura quando foi batizado e deu início à sua missão em favor dos seres humanos. Veja o comentário bíblico adventista, verso 5, página 393. Diz a respeito da expressão era, como se pensava, filho de José. Nos registros oficiais do templo em Jerusalém, Jesus foi registrado como primogênito de Maria e José. A ação rápida de José quando orientado pelo anjo a tomar Maria como sua esposa, sem dúvida, protegeu tanto o bom nome dela quanto da criança. Segundo os registros oficiais e diante da lei, Jesus era o filho de José. Escolheu muito bem uma família para seu filho. José e Maria eram fiéis descendentes de Davi e aceitaram cuidar daquele que tornaria o Salvador da humanidade. Complete o texto bíblico de Mateus 1, 23. Você sabia? Existem 17 versos no Novo Testamento que descrevem Jesus como filho de Davi. Mas como é possível que Jesus seja o filho de Davi se Davi viveu aproximadamente 1000 anos antes de Jesus? Mateus 1 resume a prova genealógica de que Jesus era um descendente direto de Davi por meio de José, o pai legal de Jesus.
A genealogia em Lucas 3 dá a linhagem de Jesus por meio de sua mãe, Maria. Assim, Jesus é um descendente de Davi, tanto por meio de José como de Maria. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são conhecidos como Evangelhos e falam, cada um à sua maneira, sobre Jesus. Cada autor dá a sua contribuição para que o leitor tenha um quadro mais completo sobre a vida e o ministério de Jesus. Mateus procurou registrar na íntegra os sermões e os outros discursos de Jesus. Ele o apresenta como o grande mestre e também como o Messias aguardado para quem apontavam os símbolos do Antigo Testamento. As diferenças nas genealogias apresentadas por Mateus e Lucas não alteram os fatos. Ambos reconheceram Jesus como Filho de Deus. No mundo antigo, mulheres não estabeleciam linhagens. Elas não tinham qualquer direito legal. Eram tratadas como propriedade. Por que Mateus teria feito questão de incluir não apenas as mulheres que fizeram parte da genealogia de Jesus, mas aquelas mais improváveis? Lembre-se de que Levi, Mateus tinha sido um publicano, alguém rejeitado pelos judeus, e classificado na mesma categoria das mulheres. Ele sabia o que era sentir-se excluído pelos homens e ser acolhido pelo Salvador. Leia e marque em sua Bíblia os versos de impacto dessa semana. Como Mateus 1, 18 e 20 e Isaías 53, 5 e 6 respondem à pergunta que Jesus faz em Lucas 20, 41. Jesus cumpriu todos os requisitos mencionados na profecia. Os judeus sabiam que o Messias precisava ser da descendência de Abraão e filho de Davi. Você sabia que existia só um homem judeu capaz de cumprir esse requisito? No ano 70 d.C., quando os romanos saquearam Jerusalém, todos os registros genealógicos de Jesus foram destruídos. Assim, só existe um judeu que pôde afirmar com certeza e autoridade ser filho de Abraão e filho de Davi, Jesus. Sua genealogia, registrada no primeiro capítulo de Mateus, é a única genealogia preservada que satisfaz ambas as exigências. Flash. Os fariseus tinham rodeado Jesus enquanto ele respondia o escriba, e ele lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Sua intenção com essa pergunta era fazer com que eles mostrassem se o consideravam simplesmente como um homem ou como filho de Deus. Um coro de vozes respondeu: é o filho de Davi. Havia grande expectativa em torno da vinda do Messias. Por mais de 4.000 anos, os judeus aguardaram ansiosamente a chegada daquele que seria seu libertador. No entanto, mesmo com todas as evidências de que Jesus era o esperado Messias, apenas poucos foram capazes de reconhecê-lo. Por quê? As pessoas não buscavam ser redimidas do pecado. O que queriam era ser libertadas dos romanos. Estavam em busca de alguém que exaltaria Israel para que governasse o mundo. Haviam estudado as profecias, mas sem percepção espiritual. Interpretavam a profecia de acordo com seus desejos egoístas. Isso deve nos fazer refletir. Será que podemos estar correndo o mesmo risco hoje? A melhor notícia dessa lição dessa semana é que Jesus se tornou nosso perfeito e único Salvador. Por amor ao ser humano, ele deixou o seu lugar no céu para vir em resgate de todos que desejam ser salvos. Precisamos estar atentos para não cometer o mesmo erro do povo de Israel e rejeitar aquele que veio para nos salvar. Ellen White diz que Satanás preparou o povo para rejeitar o Salvador quando ele aparecesse. Seu orgulho e falsas ideias impediram os israelitas de analisar de forma honesta e sincera as provas que revelam que Jesus era o Messias. E o inimigo tentara usar a mesma estratégia em nossos dias para não reconhecermos os sinais da volta de Jesus. Felizmente, Deus encontrou pessoas boas, sinceras e fiéis para receber seu filho com alegria e devoção. Elas foram verdadeiras e abençoadas pela vida e ministério de Jesus. Hoje, Deus está fazendo um convite. Assim como você foi abençoado por ter conhecimento dessa maravilhosa notícia, ajude a espalhá-la aos outros. Jesus nasceu como um bebê, sim, mas voltará como um rei vitorioso para reunir para sempre os que desejam fazer parte de sua família.